Capítulo 7. A ida ao Namibe. Que Namibe devia estar com N maiúsculo, porque é nome próprio. Fomos num avião bem pequenino. Íamos passar 15 dias noutra província. Era o sítio onde tinha nascido meu pai. Chamava-se Namibe. O meu avô disse-me que se chamava Mossâmedes. Para mim, os nomes não interessavam muito. O que me deixava mais curioso é que me disseram que lá havia um deserto, e eu já tinha aprendido na escola que era a província de Angola, que tinha avestruzes que corriam bué rápido, tinha gazelas e a famosa Welwitschia mirabilis, a planta mais bonita de todos os desertos do mundo. Quando saímos do avião, já fazia bué de frio. Estávamos no mês de agosto. Mês do cacimbo para todas as crianças que gostavam de sentir aquela geada das 5 da tarde e mês das piores crises de asma para mim. Mas aquela província era tão bonita e gostei tanto de ter passado aquelas 2 semanas na casa do primo Beto que nem tive nenhuma crise. Foi muito bom conhecer a província do Namibe. Os 2 primeiros dias ficamos na cidade, na casa desse primo do meu pai chamado Beto. Como toda a gente lhe chamava Primo Beto, eu também cheguei na sala e chamei ele de Primo Beto. Todos os mais velhos riram, só minha mãe não riu. Mas depois passou-me logo essa atrapalhação, porque vi, pela primeira vez na minha vida, esses caroços que eles chamavam de tremoços. Por alguma razão, o meu pai ainda não tinha me chamado para eu vir provar. É que eu era assim, um pouco estraga-tudo nessa altura. E o meu pai já devia desconfiar mais ou menos o que eu ia fazer com os tais tremoços. Disseram para eu provar. Não gostei do sabor. Mas pelo formato e também por causa da experiência que eu já tinha com as fisgas lá na minha rua de Luanda, vi que aquele tremoço dava mazé para ser disparado só assim apertando com os dedos. Fui lá fora treinar na árvore e quando voltei à sala já tinha a pontaria bem afinada. A primeira vítima foi a minha irmã. A segunda foi uma velha que estava lá sentada e que era muda. Fiquei todo satisfeito porque pensei que ela não fosse me queixar. Mas era uma velha queixinhas e o meu pai pôs-me de castigo. O resto dos dias passamos na quinta do primo Beto. Aí gostei muito de ter conhecido uma horta com um pequeno lago onde arrancávamos o tomate do chão, lavávamos e comíamos logo ali. Também uma menina muito bonita chamada Micaela ensinou a mim e a Manati a comer batata doce crua, que era uma maravilha. Comíamos a batata doce e se tínhamos sede, atacávamos o tomate. Voltávamos os 3 para a quinta ao fim do dia e eu dava corrida aos perus. Também nunca tinha conhecido um peru assim de perto, com os gritos dele tão engraçados de glu-glu. O pai da Micaela, o primo Zequinha, foi muito simpático e ensinou-me 2 técnicas de caçar rolas. Uma era pôr visgo nas árvores e esperar os pássaros pousarem. E a outra, que eu gostei mais, era usar a arma de chumbo para tentar caçar alguma coisa. Digo tentar porque a minha pontaria não era lá muito boa. Então, dediquei-me mais à técnica da cola branca na árvore. De manhã, acordávamos cedinho e era tudo muito frio e muito bonito. Eu usava aquele casaco azul bem antigo que a minha mãe me deu e que tinha um tecido bem macio, tipo veludo, que eu adorava tanto. Matabichávamos devagar, mas os mais velhos falavam devagar. Combinaram ir à caça. A minha irmã riu baixinho e não disse a ninguém, mas eu sei que ela viu a maneira como eu olhava para a Micaela. É que a Micaela era muito bonita. Podíamos brincar de manhã e até perto da hora do almoço. Ajudávamos a pôr a mesa e depois do almoço, eu e a Manati tínhamos que estudar um bocado. Havia também um livro sobre o comportamento do corpo humano, que a minha mãe dividiu em 10 partes para eu e ela lermos um bocadinho todos os dias. Quando chegou o capítulo das relações sexuais, eu gostei muito daquelas fotografias do homem deitado todo nu com a mulher, e da parte que dizia que, para fazer um filho, o homem introduzia suavemente o pênis na vagina da mulher. Eu nunca queria avançar esse capítulo,
A minha mãe é muito querida, porque ela sabia que já tínhamos passado aquele capítulo, mas deixou-me repetir a lição. Um dia, ao fim da tarde, o sol estava muito bonito, assim todo amarelo, quase bem torrado. O meu pai tinha ido à casa com o primo Beto e o primo Zequinha também. A Manati estava a descansar e a minha mãe a ler. Eu perguntei a Micaela se ela queria dar uma volta comigo ali pela quinta. Ela disse que sim. Mas a volta foi muito rápida e eu perguntei se ela queria dar outra volta. Ela riu e disse que sim. Como não queríamos dar outra volta, sentamos-nos numas pedras mais distantes da casa e eu tinha muita vergonha, mas também muita vontade de lhe perguntar se ela queria namorar comigo. E ela disse que sim. Então, talvez para comemorar, demos mais 2 voltas à casa, mas já de mãos dadas. Na província do Namibe, eu conheci a avestruz, as gazelas, um montão de pássaros, o deserto, e nesse dia à noite, o meu pai e os primos dele caçaram um olongo. Aquilo é que foi ficar de boca aberta. Eu nunca tinha visto um animal tão grande e tão pesado, e também nunca tinha visto umas armas tão compridas. O primo Zequinha disse que até podiam matar elefantes com aquelas balas. Eu pensei que não era verdade, mas o meu pai disse-me que sim. No último dia de manhã é que o meu pai se lembrou de tirar fotografias a todos. Eu também aproveitei uns pássaros que o primo Zequinha já tinha conseguido matar, pus todos assim no chão perto de umas pedras e fui buscar a arma de chumbo. Fiz um pôster de joelho no chão, estilo filme de cowboy, e o meu pai tirou uma foto que eu tenho até hoje. Também com um chapéu que me ficava grande, mas que tinha assim aquele estilo do Trinitá. Gosto muito dessas fotos todas que tiramos na província do Namibe. Tem uma muito bonita da minha mãe bem distraída a fumar um cigarro. Tem a foto do meu pai perto do olongo que eles tinham caçado. Mas, para dizer mesmo a verdade, a foto mais bonita é uma que estou eu, a Micaela e a Manati. A Micaela está bonita. Eu até que estou posterado, mas a Manati, com o fato olímpico vermelho também desse tecido fofo tipo veludo, a Manati é que está mais bonita, com um riso bem lindo e assim, quase a sair da foto, os 2 puxinhos bem grandes a prender o cabelo todo preto dela, a Manati. Que lindo! Aqui acaba esse capítulo 6 e tem vários comentários, mas enfim, é um capítulo de uma viagem, família, para uma província de Angola, né, o Namibe. Achei bem legal, acho que dá para entrar, né, no clima da viagem, enfim. E tem alguns comentários, assim, de vocabulário, novamente, né. Então, o primeiro que eu queria fazer, deixa eu achar. Os tremoços. Não sei se vocês conhecem esse. Bem, é um grão, né? É um grão, tipo feijão, assim. Amarelos, né? Como tá, acho que tá descrito aqui também, né? São os grãos amarelos. E, bem, acho que vale a pena por curiosidade quem não conhece, quem nunca viu, olhar na internet para ter uma ideia de como é. Mas são petiscos que geralmente as pessoas comem com cerveja, enfim, tipo pôr um amendoim na mesa, por exemplo. Então são os petiscos. E são salgadinhos, assim. Eles são feitos e tal em conserva, ficam em conserva tipo picles, ou tipo palmito, por exemplo. E depois são servidos assim os grãos numa vasilhinha para que as pessoas possam ir comendo. E aí tem que se tirar tipo a parte de fora, que é enfim, é a capinha, digamos assim, do feijão. E aí come-se a parte de dentro. Então é por isso que a criança, né, vai fazer essa brincadeira de ficar atirando. É que nem, por exemplo, a uva, né? Acho que a uva é um bom paralelo. Muitas pessoas não comem a casca da uva, né? Comem só, digamos, a polpa dela, né? Só aquilo que vai por dentro. Então também dá para, digamos, atirar uva dessa forma, né? Se a gente apertar, salta a parte de dentro. E o tremoço é a mesma coisa. Se a gente apertar, salta a parte de dentro, fica a casca na mão. Acho que, enfim, isso é só uma curiosidade gastronômica.
Essa planta aqui, eu não sei descrever, mas acho que vale a pena, por curiosidade, buscar para ver a imagem da planta. Tudo isso é uma forma de nós irmos memorizando o texto, né? Irmos nos envolvendo com o texto. Não só ler para dizer que leu, não só ler para virar a página e seguir, mas ler para entender, para sentir o texto, para entrar dentro da história. Por isso que eu faço esses comentários e recomendo que vocês busquem por curiosidades, né? Nossa, que planta será essa? Ou, enfim, onde será que fica essa província? Deixa eu jogar aqui no Google onde fica Namibe na Angola e olhar, pesquisar, enfim, é um conhecimento a mais. Bem, tem uma expressão aqui mais abaixo que é matabichar, né? Ou matabichávamos devagar. Ou seja, matabichar é comer o mata-bicho. O mata-bicho é o café da manhã, é o pequeno almoço. Vem de uma brincadeira em que se diz que quando a gente acorda, o estômago está vazio, então tem um bicho dentro da barriga fazendo né, roncando, que é toda a barriga faz aquele barulho de fome, né? Então, essa brincadeira de que tem um bicho dentro da barriga, que é o bicho da fome, né? Fazendo aquele barulho. Então, tomar o pequeno almoço, o café da manhã, o de jejum, é justamente matar esse bicho. E aí ficou essa expressão no português angolano, que é o mata-bicho, que é literalmente o café da manhã, o de jejum, o pequeno almoço. Então, matabichávamos devagar é como dizer, tomávamos o café da manhã devagar, tomávamos o pequeno almoço devagar, enfim. Ok, o que mais aqui? Acho que é isso. Bem, aqui as curiosidades, né, da criança, descobrindo, a criança pré-adolescente, né, não sei, descobrindo como que se fazem nenéns, né, e aquela curiosidade, ele conta bem, a mãe percebeu, mas deixou ele matar a curiosidade dele, enfim. Mas o capítulo acaba com uma certa quebra de expectativa, não é? Porque ele vai dizer que a foto mais bonita que ele tem dessa viagem é uma foto que está ele, a Micaela, então, que se tornou, naqueles poucos dias, se tornou a namorada dele, e da Manati, que é a irmã dele. Mas é a irmã que ele vai eleger como a mais bonita da foto, né? Então, essa memória afetiva e esse carinho pela irmã. E acho que é isso. Se eu estiver esquecendo de comentar alguma palavra que vocês não conheçam, alguma expressão que vocês queiram que eu comente, podem deixar aí nos comentários que eu vejo e respondo, tá bem? Até o próximo capítulo.